Oi, amados, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Claudinha Rodrigues, tem muita gente nova chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer a você que tem assistido, comentado, compartilhado, dado like nesses vídeos. Isso tem feito com que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem, que o Senhor possa te recompensar grandemente. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre jejum. Peço desculpas, vocês vão ouvir sons de vozes, não tenham como evitar. Amados, eu sou uma pessoa que eu estou caminhando, estou ainda engatinhando nessa disciplina do jejum, porque não faz tanto tempo assim que eu comecei na prática do jejum, embora já jejuei outras vezes, mas assim, ter o jejum como disciplina na minha vida, não faz tanto tempo assim. Mas ainda assim, amados, nesse pouco tempo que eu tenho tido esta vida de jejum, de disciplina no jejum, eu já obtive muitas respostas, grandes respostas da parte do Senhor. Umas até me surpreenderam e eu já comentei aqui no canal. Como está chegando muita gente nova no canal, então eu vou estar falando novamente sobre esse assunto. Que nesse pouco tempo que eu tenho tido esta vida de jejum, né, de começar a inserir o jejum na minha vida, na minha caminhada de fé, porque a gente desde sempre ouve falar que o crente ele jejua, que o crente ele ora, que o crente lê a Bíblia, mas o jejum ele é muito negligenciado, né? Porque é uma disciplina que mexe diretamente com o nosso estômago, né? Quando você jejua, você está mostrando para o teu estômago quem manda aqui é o Espírito Santo. Então você tem que subjugar a vontade da sua carne pela vontade do Espírito Santo que mora dentro do teu espírito, que habita em você, que ministra o teu espírito. Amados, não é uma tarefa fácil jejuar, e assim como na vida de oração e as outras disciplinas espirituais, nós temos que começar aos poucos, nós temos que começar um passo de cada vez. Então, se você não tem vida de jejum, como que você vai começar uma vida de jejum, primeiro dia? Hoje eu vou jejuar 24 horas. Não tem como. A não ser que você já seja uma pessoa que você tenha, assim, o costume, a facilidade de jejuar muitas horas, ficar muitas horas sem comer. No meu caso, o desafio é grande, porque o meu corpo, ele grita mesmo, ele sente mesmo. Mas eu acho que o mais difícil é a alma. O corpo ainda, quando você está ali determinado, você subjuga, né? O corpo sofre, mas você subjuga. Mas a alma, quando ela não quer. Às vezes, o fato de você... tem pessoas que já falou isso pra mim. Nossa, mas eu fico horas sem comer, tudo bem, no meu dia a dia. Mas quando eu falo, eu vou jejuar, parece que a alma fica chateada, porque sabe que não vai poder comer a hora que quer. Não é nem pelo fato da comida em si, eu sempre falo isso aqui. É pelo fato de não poder comer a hora que quer. Então a alma grita também, e mais difícil é dominar a alma. Mas, amados, o jejum é de extrema importância. O jejum é de extrema necessidade na vida do cristão. O jejum, ele te leva para um nível em Deus muito mais profundo, amados. Ele vem para um romper mesmo na vida do cristão. Primeiro porque quando você jejua, você se sente mais humilhado perante a presença do Senhor. Você sente que a sua natureza humana, seu orgulho, ele é quebrado, sabe? Diante do Senhor, você se sente quebrantado. Ele te dá uma sensibilidade espiritual muito maior. Você fica muito mais sensível e quebrantado para as coisas de Deus. E a palavra diz que Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele fez 40 dias de jejum, né? Não comeu nada. E ele foi levado ao deserto para isso. E lá ele foi tentado. E quando ele foi pelo Espírito, né? O Espírito o levou, mas quando ele volta desse jejum, ele volta no poder do Espírito. E o jejum, ele te dá muito poder. O Espírito Santo te ministra poder e autoridade através do jejum. Eu tenho algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês, para testificar daquilo que eu estou falando para vocês, daquilo que a palavra fala. Teve uma vez, amados, que eu fiz o jejum, e foi uma experiência que na época eu não entendi, mas demorou um tempo para entender.
e hoje eu já posso falar, né, já falei aqui também no canal, foi quando eu estava em jejum e precisei na época ir no supermercado para minha mãe. E na hora que eu estou voltando no supermercado, estou no estacionamento, a minha filha tinha falado, nossa, tal pessoa não está aqui, eu queria tanto falar com ela. E aí, na hora que a gente está voltando, que eu estou guardando as coisas no carro, eu vejo duas pessoas, essas pessoas elas passam por mim, param bem aqui perto de mim, eu olho para elas, amados, e eu não reconheço. E eu já conheci, ó, muito bem. Eu simplesmente olho, mas as duas figuras daquelas duas pessoas, eu estava em jejum, é como se fossem dois estranhos, é como, sabe aquela passagem que Jesus fala que quando Jesus ressuscita que os discípulos olham para ele, mas não reconhecem? Que não foi permitido, e a mim não foi permitido reconhecer essas duas figuras, mas eu conhecia muito bem, e o certo era eu cumprimentar até, mas eu não reconheci. Diante dos meus olhos, era como se fosse duas pessoas estranhas. E eu olhei para aquelas pessoas, de repente eu começo, guardando as coisas, olhei, e eu começo a ter discernimento do que se passava dentro da alma daquelas pessoas. E eu olhava e dizia, é assim, assim, assim. O olhar dessa pessoa, dizia não, pensava, olha lá, essa pessoa é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Olha lá a outra do lado. Meu Deus, eu via totalmente, essa pessoa é uma pessoa insegura, por isso que ela age da maneira que ela age, e o Senhor foi passando tudo. E quando eles foram, e eles ficaram parados perto de mim um tempo, e quando eles foram se distanciando, eu olhava e via que uma pessoa era prisioneira da outra, e eu olhava e o Espírito Santo me passava tudo. Depois eu falei com a minha filha, quando eu estou dando guardei as compras, estou dando a volta para poder sair daquele estacionamento. Aí eu falo para minha filha, olha aqui o carro. Você estava falando que não estava... Falei, mamãe, parou na sua frente. Essas pessoas pararam na sua frente. Você não reconheceu? Aí eu fiquei, como assim parou na minha frente? Aí eu juntei, não, tinha dois estranhos parados na minha frente, duas pessoas estranhas. Eu falei, tá com a blusa roxa? Tava com a blusa roxa. Não tava com a blusa roxa? Tava. E, amados, eu fiquei em estado de choque. Por quê? Porque daí caiu minha ficha. Eu falei, eu não reconheci, mas eu só reconheci o que passava dentro do oculto da alma dessas pessoas. Então o Espírito Santo, ele impediu que eu visse o externo para que eu pudesse contemplar o interno no mundo espiritual. Naquela hora que eu estava em jejum, eu fiquei assim sem entender, meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? E depois eu entendi que isso foi por causa do jejum. O Senhor, ele me deu essa experiência de discernir o profundo e o oculto, e para me revelar o que havia dentro, ele impediu que eu visse o que estava fora, o externo. Então, amados, essa foi uma das primeiras experiências mais marcantes que eu tive ao estar em jejum. Nem sempre as experiências são de imediato. Às vezes você vai jejuar e depois você vai colher frutos daquele jejum, ver resultados. Mas o principal objetivo do jejum não é para barganhar com Deus. Ah, eu vou fazer jejum porque eu quero isso, 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 isso. Embora o Senhor, ele age sim através do jejum. Você possa jejuar por alguma causa, porque é bíblico, né? Claro. Mas quando eu estava em jejum, todas as vezes que eu tinha jejuado, que eu tive essas experiências, eu estava jejuando assim mesmo para buscar mais de Deus, mais comunhão com Deus. Porque quando a gente sente que, você pode observar, somos seres humanos, estamos caminhando com Deus, mas o velho homem, a natureza adâmica, amados, ela mora dentro de nós. Então, sempre, se você sentir que você está muito assim, sabe, almático, sabe, muito impaciente, perdendo a paciência à toa, estressadinho, você pode começar a jejuar para botar a tua alminha no lugarzinho que ela deve estar, subjugada pelo Espírito. Você fica aqui, você fica quietinha, alminha, você fica quietinha, não vai me dominar não. Velho homem, você fica quietinho que você está dominado. Em nome de Jesus. O jejum, ele faz isso. Então, às vezes que eu jejuei, foi para buscar me aproximar mais de Deus, me aprofundar mais em Deus, ter mais comunhão com o Senhor, né? Estar mais perto dele, estar mais quebrantada. E aí acabou que, consequentemente, tive essas experiências.
Tive essa experiência também. Vou contar uma outra experiência que eu tive, porém, antes vou contar aqui uma coisa que também que eu percebi. A paz que excede a todo entendimento e um contentamento, uma alegria muito grande no espírito. Embora o meu corpo tivesse com fome, no meu espírito eu estava feliz, eu estava contente, eu estava sentindo esta alegria celestial, esta proximidade com o Senhor, essa comunhão. É maravilhoso. É maravilhoso. Você precisa começar, você que ainda não tem a vida de jejum, você precisa começar. Começa do tantinho que você tem, é tudo assim, sabe? Irmã Claudinha, eu só consigo 1 hora. Amém, o Senhor conhece. Irmã, eu só consigo 2 horas. Amém. E vai treinando o seu corpo, que nós não podemos ignorar que nós temos um corpo de carne e osso, amados. Então nós não somos só espírito, nós somos espírito, alma e corpo. Então nós temos que também respeitar o nosso limite. Foi o que eu disse, não dá para começar jejuando 24 horas de cara, a não ser que você, né, enfim. Mas comece e vai treinando o seu corpo, vai submetendo o seu corpo, e daqui a pouco você vai aumentar, vai aumentando, o Espírito Santo vai te dando graça para você passar mais tempo em jejum. E durante o jejum, você tem que estar buscando se separar para o Senhor, se possível for, se alimentar da palavra, comer a palavra, alimentar o teu homem espiritual, estar ligado nas coisas que são do alto, claro, isso em todo o tempo, né, mas principalmente no jejum. Agora, se não for possível, se você ora em línguas ali baixinho, mas esteja em vigilância, busque estar em mais vigilância durante o jejum. E tive outras experiências também com o jejum, porque o jejum, ele delega a você autoridade, você começa a usar, o Espírito te dá mais autoridade, ousadia e poder. Então, na minha casa, eu tive experiências de cura das minhas filhas, com as minhas filhas. Minha filha tinha um olho de peixe no pé, que era um olho de peixe que estava já alguns meses e estava só crescendo. E a moça que cuidava do pé dela lá, podóloga, ela estava, acho que lixando, não sei como que ela fazia. Só que esse olho de peixe, ele nunca diminuía, ele só aumentava e ele ia entrando na carne do pé dela. Então ela pediu para que eu orasse, peguei o óleo ungido, orei, ungi e falei para ela que aquela cura seria gradativa, que com o passar dos dias, aquele olho de peixe ia começar a diminuir. Então quando ela voltou dias depois, a moça falou para assim, impressão minha, mas esse olho de peixe está diminuindo. Ela falou, também reparei. E ele foi diminuindo, e ele entrou em remissão, e ele desapareceu, e ela foi curada para a honra e a glória do Senhor. E o Senhor agiu tive essa experiência através do jejum. Minha outra filha também estava com a dor no braço, eu orei e foi instantânea. Essa dor ela já permanecia no braço dela desde manhã, e ela foi me mostrar. Quando ela foi me mostrar, tá doendo assim, ela começou a rir. Eu falei, por que você tá rindo? Ela falou assim, porque desapareceu. E ela ria, e eu ficava, como que é? Faz de novo, mexe, procurador. Ela, mamãe, que isso? Ela tava com muita fé. Naquele dia eu não tava nem com muita fé, amados, pra ser sincero. Mas eu só orei ali de maneira simples, mas eu estava nos dias de jejum e o Senhor liberou esse poder de cura, usou minha vida ali, né, como instrumento para curar o braço dela e curar também a minha outra filha. Também tive experiências, também em períodos de jejum, de orar na igreja e o Senhor me usar para libertar uma vida que estava sob opressão, que na hora que eu fui orar ali, o Senhor me usou de autoridade e foi me inspirando na oração e repreendi obra de macumbaria. Não planejei falar aquilo, mas ali na oração o Senhor me levou a repreender. Depois essa pessoa me contou tudo o que estava acontecendo. Essa pessoa levantou do chão, rindo muito, disse que estava muito leve, estava muito feliz, e ela ria, e ela foi para casa, ela disse que ela foi para casa, parece que ela pisava no chão, não estava nem pisando no chão direito, tanta leveza, ou seja, aquela
obra foi desfeita em nome de Jesus. Então, o Senhor me deu autoridade, me deu unção, me deu poder ali. E o Espírito Santo, o Senhor libertou aquela vida. Também tive essa experiência em dias, em períodos de jejum. Também, a experiência mais marcante que eu tive com o jejum foi quando um dia, em períodos de jejum, isso já fazia, na verdade, eu tive experiência no segundo dia. Então o Senhor, ele começou, foi um ciclo que o Senhor começou a falar, eu quero que você se aprofunde mais no jejum. Então eu comecei a jejuar, foram 5 dias de jejum, e não seguidos, não um jejum durante 5 dias, mas cada dia, durante 5 dias eu abri um jejum diante do Senhor. E no segundo dia eu tive essa experiência, que foi que eu fui no supermercado, e eu estava em jejum, e eu estava passando a compra, e quando eu passei a compra, amados, que eu fiquei de frente para a moça que estava empacotando aquela compra, ela foi possessa, e o diabo começava a dizer na boca dela, cuspir, e dizia na boca dela que tinha nojo, olhava para mim e dizia, ai que nojo, nojo, cuspia, cuspia, e a moça que estava no caixa, achando que ela estava passando mal, gritava o nome dela, ela não respondia, ela estava, né, e na hora ali o Espírito Santo já me deu o discernimento que aquilo ali era uma possessão. Então, enquanto a moça do caixa buscava ajuda, eu rodei, fui no ouvido da moça e repreendi aquele demônio em nome de Jesus, tudo de maneira muito discreta, as pessoas não entenderam. Eu acho que uma moça entendeu, porque ela ficou me olhando assim, eu acho que ela entendeu o que estava acontecendo ali. Porque enquanto eles faziam todo, ai fulano, vem, vem, e eu ali, eu já te vi, Satanás, eu sei que é você, e sai em nome de Jesus, e repreendi em nome de Jesus, e o diabo saiu, e eles foram auxiliar a moça depois, e eu saí, e ali o Espírito Santo, ele ministrava ao meu coração, à minha mente ali, que isso é o que ele tem para nós, que nós como cidadãos do reino, em todo lugar que a gente andar, isso deveria ser o normal da gente, em todo lugar, porque tem vidas que estão cativas ao nosso lado, vidas que estão cativas ao nosso redor, e muitas vezes a gente está preocupado só com a nossa vida, com o nosso próprio umbigo, sem enxergar, sem discernir que vidas precisam ser libertas. E foi uma experiência, e inclusive o Espírito Santo me trouxe à memória, foi quando ele me fez lembrar do sonho que eu havia tido naquela semana, que eu estava repreendendo o demônio de uma moça, expulsando, e que o demônio saía. Só que quando eu acordei daquele sonho, eu não conheço essa moça, eu ficava tentando lembrar quem é. E enfim, aí na hora o Espírito Santo me fez lembrar, lembra que você sonhou então aquilo ali? Foi uma confirmação, o Senhor me mostrando, né, que ia acontecer. Então, amados, essas são as experiências que eu tô lembrando aqui, que eu tive através do jejum, de como o jejum ele te dá poder, te dá autoridade, que o jejum ele é primordial, você precisa alinhar junto com a sua vida de oração, com a sua vida de meditação na palavra, na sua caminhada de fé, o jejum. Porque o jejum também ele mortifica a carne. Para você que está lutando para viver em santidade e não está conseguindo, se vê caindo nos mesmos pecados, se vê escravo daquele pecadinho de estimação, e você já tentou na força do braço. Deixa eu te falar uma coisa, entre em jejum, comece a jejuar, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida, que você vai ter autoridade, que o Senhor te dará graça para você vencer esse pecado, você vai mortificar a tua carne, não que você vai ser um ser humano que não peque mais, isso não tem como, amados, né? Até o dia da nossa redenção, não tem como, somos humanos, mas você terá ali, em nome de Jesus, o domínio próprio, e você verá o Senhor se revelar a você de uma maneira mais profunda. Também vou te dizer uma coisa, algo que vale pontuar. Não pense que quando você começar a jejuar, de repente você parou de jejuar um tempo, uns dias, vai ser mais fácil. Sim, vai ser mais fácil entre aspas, né? Você ter ali disciplinar a sua carne, aguentar mais horas. Mas eu tô falando assim, não pense que depois que você, jejuei tanto tempo, agora pronto, não. Toda vez que você voltar a praticar o jejum, você vai ter desafios. Porque é uma prática que o mal não quer que você pratique. Por quê? Porque o inimigo sabe
que isso vai te dar autoridade, que isso vai te dar poder, que você vai estar a níveis mais profundos. Então não pense que, pronto, agora daqui para frente vai ser... Não, é uma coisa que sempre você vai ter que estar voltando lá, assim como a vida de oração, ensinando para a sua alma. Olha, você precisa, em nome de Jesus você vai fazer, mas comece na medida que você tem. Entendeu? Comece na medida que você tem, não queira começar a casa pelo telhado. Respeite a medida que você está hoje e vá caminhando. E vá caminhando. Que conforme você for crescendo de fé em fé, o Senhor ele vai derramando mais sobre a sua vida. Amém? Bom, esse vídeo deve ter ficado longo, mas foi necessário. Eu espero que esse vídeo venha te edificar, que o Espírito Santo venha falar poderosamente e te dar forças em nome de Jesus.